Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar os 5 bordados mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Assim, os 5 que eu considero mais cabulosos, que eu não sabia como começar, eu não sabia que cor colocar naquilo, sendo o primeiro o mais difícil de todos, né? Que toda vez que eu olho pra ele eu tenho vontade de chorar em posição fetal. Foi bem fácil escolher esses 5 bordados, porque eu me considero uma pessoa tranquila, entendeu? Então quando um bordado não dá certo, eu não sofro muito por ele. Eu falo, no próximo eu posso melhorar, é a vida. Agora eu sei que eu tenho que melhorar aqui e eu vou aplicar isso no próximo e a vida continua bela. Então eu não sou muito de ficar ansiosa e sofrendo se o bordado não ficou 100% impecável assim. Mas esses 5 que eu escolhi foi um sofrimento enquanto eu tava fazendo eles, porque eu não sabia nem como começar, né? Nem o pontapé inicial. Buguei ali, mas tudo bem. Em quinto lugar, eu fiquei em dúvida entre 2 bordados, na verdade. Eu tô olhando pra lá porque eu tô vendo a fotinho deles ali, entendeu? Mas eu fiquei em dúvida entre o Gabriel e o Tobias. Por quê? Porque o Tobias foi um dos primeiros bordados que eu fiz que eu achei bonito, né? Que eu achei a pintura de agulha bem feita. Mas, ao mesmo tempo, eu sofri muito pra fazer a bandana dele porque eu não sabia fazer xadrez. Se eu fosse fazer hoje de novo, provavelmente eu sofreria de novo, porque eu ainda não sei fazer xadrez, entendeu? Em pintura de agulha. Então, na época, eu tava, tipo, coloquei uma cor, aí eu passei outra cor por cima, aí eu fiquei, meu Deus, tá tudo errado. E aí eu demorei muito pra fazer essa bandana, mas acabou ficando bonitinho, olhando assim de longe. Se olhar de perto, você vai ver um monte de cor, uma por cima da outra. E eu fiquei em dúvida com o Gabriel também, porque quem conhece minimamente a pintura de agulha sabe que trabalhar com preto e branco é, assim, bem complicado, né? Porque você tem ali uma cartela limitada de cores e não dá pra fugir muito daquilo. E se você não usar aquelas cores muito bem, fica parecendo uma coisa chapada, assim, você não consegue deixar o realismo transparecer. E o Gabriel, ele é inteiro em preto e branco, e ele tinha uma luz muito específica, né? A foto de referência do cliente era uma luz muito específica que vinha de lado. Então, um lado dele ficava totalmente escuro e o outro lado totalmente claro. E aí, pra eu aplicar isso no bordado, que eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo ainda, eu sofri, demorei pacas pra saber aonde que eu colocava cada corzinha, e se eu colocasse uma corzinha errada, já mudava totalmente o tom do bordado, né? Então eu escolhi ele pra ser como o quinto lugar e não o Tobias, porque o Tobias, apesar de eu ter sofrido pra fazer a bandana, o processo dele em si foi bem de boas, assim, pelo que eu me lembro. Então em quinto lugar fica o Gabriel por causa desse pelo com essa luz de lado. Em quarto lugar, eu escolhi a Fumi como um dos bordados mais difíceis que eu já fiz, porque, primeiro, ela é preta, e como acabei de falar, preto é uma das cores mais difíceis de utilizar na pintura de agulha, se não a mais difícil. Eu considero o preto mais difícil do que o branco, porque o branco, pelo menos agora, eu já tô dominando bem melhor do que o preto. A Fumi, ela era inteira preta, só que ela era um negócio assim... Era um negócio que não era nem uma coisa nem outra, entendeu? Ela era preta e ela tinha uns pelinhos, umas pelagenzinhas laranja e branca, só que ela não era totalmente rajada e ela não tinha manchinhas e ela não era inteira preta, entendeu? Ela não era nem uma coisa nem outra. Então, pra colocar esses pelinhos aleatórios, eu fiquei muito em dúvida, eu não sabia que cor eu usava, porque se você coloca uma cor em cima de uma base preta, ela pode mudar a aparência dela, né? Então, eu não podia colocar simplesmente um laranja pra parecer os pelinhos laranja que a Fumi tinha. Então, gente, nossa, foi, tipo, não dá pra entender nada que eu tô falando, né? Justamente isso, eu também não entendia nada que eu tava fazendo na época que eu fiz a Fumi. Socorro. Mas aí acabou que eu, sei lá, quando eu tava fazendo ela eu sofri, eu achava que tava ficando bem ruim, mas no final eu gostei do resultado. E eu só tenho foto dela sem o bigode, que eu esqueci de colocar o bigode, mas depois eu coloquei. Antes de enviar pra cliente, obviamente. E ela também foi bem difícil, porque nesse olho verde, com essa sombra aí, eu usei exatamente 14 cores pra chegar nesse resultado. Mas acabou porque eu considero ela bonitinha. O Gabriel também eu considero bonitinho, apesar do sofrimento, né? Então ela fica em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu considero a Lua por causa da cor, né? Porque o processo de bordar em si da Lua foi muito fácil. Porque ela não tem, sabe? Não tem segredo nenhum. Mas as cores dela
Eu fiquei assim uma semana só pra escolher as cores e eu fiz várias pesquisas, eu vi um monte de bordadeira gringa que já fez esse gato que tem essa cor específica, porque é uma cor que não é nem cinza nem marrom, sabe? É um cinza marronzado ou um marrom acinzentado. Só que não existe essa cor em formato de linha. Então eu não sabia se eu pegava uma cor mais cinza ou uma cor mais marrom. E aí eu demorei muito pra escolher a cor. O focinho dela, né, é bem cinzinha, só que o contorno, os arredores aqui, não é branquinho ou qualquer coisa assim, ele vai ficando marrom. Gente, foi muito difícil. Mas aí eu finalmente me decidi por usar cinza mesmo na carinha dela. E aí eu achei que ficou bonito, né? Eu achei que combinou. Hoje eu faria um pouco melhor, eu acho. Mas pra época que eu não tinha tanto conhecimento assim, não tinha tanta experiência, eu achei que ficou bem da hora. O Falcor e a Ohana foram os dois bichinhos que eu coloquei em segundo lugar dos meus bordados mais difíceis, porque foi a primeira vez que eu fiz um pelo mais comprido. Quando eu comecei na pintura de agulha lá atrás, faz muito tempo isso. E aí, como eu nunca tinha feito isso, foi complicado, galera, eu sofri. Todos eles eu sofri pacas. Mas, nossa, esses foram assim, fora do normal. O Falcor mais do que a Ohana. Porque nessa época eu achava que usar branco era mais difícil do que usar preto. Agora eu acho o contrário, né? Mas como os dois era um branco e o outro preto, então eu não podia escapar muito, né? E aí eu não gostei muito do resultado, sabe? Eu achei que podia ter sido bem melhor. Não sabia como que coloca luz e sombra com linha branca e linha preta. Então eu tava bem insegura assim. E aí quando eu fico insegura pra fazer uma pintura de agulha, eu acabo usando menos cor do que eu devia usar. E aí acaba que não deu o efeito desejado, né? Não deu o efeito de realismo. Não, ainda mais que o Falcor, ele é branco, mas ele tem esses bigodinhos que vai mais pro marrom, tá ligado? Que é tipo sujinho, quando... Schnauzer, é assim que fala? Schnauzer? Eu não sei como fala. Quando essa raça aí... Schnauzer. Tipo, depois de um tempo acaba ficando sujinho pra sempre, sabe? É tipo poodle. Esses bichos aí brancos que acaba ficando amarelo. Então eu também não sabia dar esse efeito, né? E aí eu usei uma cor muito escura, eu acho. Mas enfim, é um trabalho que eu não me orgulho muito não, mas... mas por ser o primeiro é... ok, aceitável, né? E em primeiríssimo lugar, que é o bordado que eu tenho vontade de chorar em posição fetal. Sério, eu não consigo gostar nem um pouquinho desse bordado, porque não consigo, entendeu? Foi muito difícil fazer ele, eu não gostei do resultado, e aí isso ficou na minha cabeça pra sempre. O primeiro lugar vai pra Lili Algodão. Cara, esse bordado envolve tudo que não podia envolver pra um iniciante, certo? Então envolve pelo branco, pelo enrolado, bigodinho manchado de marrom. Só isso mesmo, mas essas são as 3 coisas mais difíceis pra quando você vai fazer um pet. E a Lili Algodão tem tudo isso. E eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, porque faz muito tempo que eu fiz ela. Eu tava, tipo, bem iniciante mesmo. Deixa eu ver quando foi que eu fiz ela. Não faço ideia de quando é 88 semanas atrás. Mas enfim, façam as contas aí, beleza? E aí eu tava iniciando e não sabia usar branco e não sabia fazer pelo enrolado. Eu malemar sabia fazer pelo comprido, né? Vi de Falcor e Ohana. E aí pelo enrolado é ainda mais difícil do que pelo comprido. Então, eu demorei pacas pra fazer ela. Foi muito sofrido, assim, porque cada ponto que eu dava eu falava, cara, isso tá muito errado, isso tá muito feio. E aí no final eu não gostei do resultado. A dona amou, sério, ela gostou muito. Principalmente porque a Lili na época tinha 19 anos, então ela era muito velhinha, assim. E aí a dona foi pegar lá o bordado em casa e levou a Lili. E a Lili andava de fraldinha, porque ela era velha. E aí a dona amou e tal, ainda bem, né? Mas eu não conseguia gostar não do bordadinho, infelizmente. Porque eu não conseguia aplicar sombra nenhuma nele, sabe? Eu não consegui nem colocar um pouquinho de realismo nele. Parece que ele é meio que um porco-espinho totalmente branco, né? Uma bolinha de pelo branca espinhuda. Porque eu não consegui fazer o efeito de pelo enrolado e não consegui fazer luz e sombra. Então saiu isso. Eu não consigo aceitar esse bordado na minha vida. Então o Poodle é uma raça muito difícil de bordar. Eu bordei 2 vezes só, não, 3 vezes. E as 3 vezes foram difíceis. Eu acho que eu devia ter botado os outros poodles que eu fiz aqui. É porque os outros 2 poodles que eu fiz, eles foram muito pequenininhos. Então eu sofri, mas foi rápido, porque
porque eu comecei e logo acabei eles. Mas a Lili Algodão foi no bastidor de 14 centímetros, então eu fiquei muito tempo fazendo ela. E aí o sofrimento foi muito maior. Ai, meu Deus do céu. E é isso, esses foram os bordados mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Os mais, assim, muita treta, vixe, entendeu? E a maioria deles, tipo, o que eu sofri mesmo, que pegou no meu coração, foi a Lili, mas o resto, eles são, assim, eu acho eles fofinhos, sabe? Porque eu tava aprendendo ainda e foi um processo, e ver o quanto eu evoluí desde 2017 até hoje. É bem bacana quando você olha, tipo, o feed do Instagram e aí você vê que os primeiros bordados, eles não são tão realistas assim e que eu ainda tenho um longo caminho pra percorrer, né? As pessoas sempre me perguntam, porque eu já bordei uma cobra, né? E as pessoas perguntam se foi difícil bordar o Bob e a cobra, porque é um pet diferente, né? Mas não foi difícil não, foi bem rápido e bem tranquilo, assim. Tipo, no começo eu fiquei meio que pensando como que eu bordaria, porque são escamas e tal, não tem pelo ali pra eu bordar. Mas depois que eu descobri o jeitinho ali, foi assim, numa tacada só, e aí foi super rápido e bem tranquilo, então não foi difícil bordar. Esse foi o vídeo de hoje. Me fala quais são os seus bordados mais difíceis que você já fez na vida e se eles envolvem pintura de agulha. Eu acho que pra maioria das pessoas, os bordados mais difíceis envolvem pintura de agulha. Ou envolve uns pontos, tipo rococó e aqueles outros pontos que parecem rococó, mas que eu não lembro como chama agora. Porque realmente, pelo menos pra mim, é muito difícil fazer. Meu rococó nunca fica bonito. Eu não sei o que acontece. Mas enfim, me fala quais são os seus bordados mais difíceis. É isso, até o próximo vídeo. Tchau. Ah, peraí, esqueci de falar pra curtir, comenta, compartilha. Eu falei pra comentar só, né? Perdidaça.